Voltando então para a nossa última parte, último bloco das penas, vamos falar da causa de extinção da punibilidade com relação à prescrição. Gente, conceito. Qual que é o conceito de prescrição? Prescrição é a perda da pretensão punitiva, é a perda da pretensão punitiva do Estado pelo decurso do tempo. É a perda da pretensão punitiva do Estado pelo decurso do tempo. Significa que o Estado, ao se deparar com a existência de um crime, ele tem um prazo para poder se chegar à solução disso e, consequentemente, se for o caso, a punição desse sujeito. Então, o Estado ele não pode agir ad eterno. Eu a qualquer momento... Não, o sujeito cometeu um crime, o Estado tem um prazo para resolver isso. Se ele não faz, ocorre a inércia, e a inércia gera a chamada prescrição. Então, o que ocorre? Aquela pretensão de se punir o agente que cometeu o crime vai para o espaço. Por quê? Porque houve um decurso do tempo. Então, percebam, não é para sempre. Professor, mas existe. O racismo é imprescritível. Sim, o racismo é imprescritível. Mas os crimes militares não são imprescritíveis. E, consequentemente, aliás, o racismo é uma exceção. Mas aqui, todos os crimes têm um prazo certo para isso. E trata-se de matéria de ordem pública. O que é uma matéria de ordem pública? É de alta relevância. As partes nem sequer precisam se manifestar a respeito disso. Se o juiz verificar no caso concreto que já ocorreu a prescrição, ele pode declarar a prescrição e, consequentemente, extinguir a pena. Professor, quais são os fundamentos para que exista esse instituto da prescrição? Qual que é? Por que existe essa prescrição? Para mim, o cara que comete um crime, ele tem que ser punido. Prescrição é sinônimo de impunidade. Calma aí. Vamos lá. Primeira teoria. A teoria do esquecimento do fato. Teoria do esquecimento do fato. Gente, quando ocorre um crime, cria-se um alarde na sociedade. Todo mundo fica com aquele crime durante uma semana, durante um mês, durante um ano, 2 anos, 3 anos. E existem crimes que até hoje a gente lembra, dada a repercussão. Só que convenhamos, né? Convenhamos. Quando a gente fala teoria do esquecimento, é que com o passar do tempo a sociedade vai esquecendo daquela repercussão. E, consequentemente, a sociedade voltou ao seu rumo normal. Dentro da teoria do esquecimento, também nós temos que lidar com relação às provas. Vem cá. O fato aconteceu, vamos supor, em 1990. A pessoa vai ser chamada para ser ouvida depois de 20 anos. Ela lembra. Se eu perguntar para você, o que você comeu ontem no café da manhã? Muitos vão olhar agora para mim e vão falar, não sei, professor, acho que eu não comi, Se eu perguntar para vocês assistiram o filme dos Vingadores? Vocês lembram daquela cena? Não
não sei, professor, Gente, você imagina isso que agora é recente. Você levar isso para 20, 30 anos. Então, a teoria do esquecimento deixa bem claro que, com o passar do tempo, as provas do crime, a sociedade, tudo vai ser levado por esse esquecimento e, consequentemente, não há mais necessidade, não é necessidade, mas fica enfraquecido tudo para uma eventual punição. A outra teoria é a teoria da correção do condenado. Com o passar do tempo, o condenado ele vai se corrigindo. Com o passar do tempo, se o sujeito cometeu um crime há 20 anos atrás e ele não cometeu novamente nenhum outro crime, é sinal que ele se corrigiu. E eu já vi isso acontecer na prática. O sujeito tinha 19 anos, foi lá, cometeu um deslize, cometeu um furto, ficou-se um período, depois ele virou pai de família e tudo mais. Foi um deslize da época. Então, a correção do condenado, enfim, do acusado, tem que levar-se em conta a questão da autorrecuperação. Tá certo? Bem, vamos falar agora das espécies de prescrição. Nós temos várias espécies de prescrição, para falar a verdade. A primeira espécie, nós temos a chamada prescrição da pretensão punitiva. Prescrição da pretensão punitiva, que leva-se em conta a pena em concreto e pode levar-se em conta a pena em abstrato. Professor, como assim? Vamos lá. O processo ele tem uma linha, ele tem uma sequência, o processo. Então vamos imaginar o seguinte, eu vou estabelecer a linha aqui, tá? O crime, o início do processo, que é o recebimento da denúncia, e temos a sentença. Então vamos lá, para você anotar no caderno. Temos o crime, a denúncia e a sentença, certo? Quando o juiz sentencia, quando o juiz dá a sentença, a pena se torna em concreto. Então o juiz deu 7, 8 anos. Então o juiz dá a pena em concreto. Nessa situação, a prescrição vai ser regulada pela pena em concreto, porque o juiz já sentenciou. O juiz já sentenciou e aí você vai analisar a quantidade de pena que o juiz deu e verificar se entre a denúncia e a sentença passou-se o prazo prescricional. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Vou pegar aqui a questão dos prazos prescricionais. Vamos pegar aqui o artigo 125. Vamos imaginar que o juiz aplicou uma pena de 4 anos. Bem, se o juiz aplicou uma pena de 4 anos, a prescrição é em 12. Então, peraí. O juiz aplicou uma pena de 4 anos. O Código Penal Militar diz que vai prescrever em 12. Se entre a denúncia e a sentença passaram-se 12 anos, está prescrito o crime.
É a chamada prescrição retroativa. Você vai analisar retroativamente. Ah, professor, e se o juiz não sentenciou? O processo foi recebida a denúncia e o processo está ali parado. E o juiz não fez nada, enfim, o processo não vai para frente, está lá parado. Bem, se a pena em abstrato é quando não tem a pena aplicada pelo juiz. E lá diz assim, a pena será de 20 anos ou de 12 anos no máximo. Então vamos imaginar que a pena máxima é de 4 anos também. Então, se o processo está parado já tem 12 anos e não teve sentença, ocorreu a prescrição da pena, levando-se em conta a pena em abstrato. Tá certo? Levando-se em conta, ó, gente, a pena em concreto, ela vai ser retroativa, porque você vai ter uma sentença como parâmetro. Presta atenção. Pena em concreto, você tem uma sentença. Você tem a sentença dada pelo juiz e a quantidade de pena. Você vai olhar para o passado. Se no passado o processo ficou tão parado que gerou a prescrição. Ou você vai olhar para o futuro. Por quê? Porque tem um prazo para executar a pena. Deu a sentença, existe um prazo para a execução da pena. E se o processo ficar parado durante o recurso, por exemplo, vai dar a prescrição. Aqui não, aqui houve a denúncia, mas está parado, não tem sentença. Neste caso, o que a pessoa vai ter que analisar? Não tem pena em concreto, não existe uma pena fixada. Ah, mas qual é o máximo da pena daquele crime? Ah, o máximo da pena daquele crime é tanto. Aí você vai calcular, você vai lá no artigo 125, lá do Código Penal Militar, e você vai ver qual é o prazo prescricional daquele crime. Tá certo? Professor, o que eu tenho que tomar cuidado, então, com relação aos prazos prescricionais? Qual cuidado que eu tenho que tomar com os prazos prescricionais? Bem, os prazos prescricionais estão previstos no artigo 125 do Código Penal Militar. Eu vou até pegar ele, porque eu acho importante, por mais que não fique assim tão didático, é importante vocês entenderem. Lá diz assim, prescreve, vamos botar, letra 2, prescreve em 2 anos, cuja pena seja inferior a 1 ano. Não é igual, é inferior, é menos de 1 ano. Então, se a pena máxima é menos de 1 ano, ou o juiz deu uma pena inferior a 1 ano, vai prescrever em 2 anos. Prescreve em 4 anos. Se a pena for igual ou superior a 1 ano, que não ultrapasse, que não exceda a 2 anos. Que não exceda 2 anos. Então, aqui é de 1 ano a 2 anos. Vai prescrever em 4 anos. Se vai prescrever em 8 anos, se a pena for maior que 2 anos, de 2 anos, em 8 anos, maior de 2 anos, a 4 anos.
prazo prescricional será de 12 anos se a pena for maior que 4 anos até 8 anos. Aí você fala, poxa, professor, peraí. Sim, a próxima, 16 anos cuja pena é superior a 8 até 12. E vai prescrever em 20 anos se a pena for superior a 12 até 20. 20 anos. Não, desculpa, se é superior a 12. Desculpa, se é superior a 12. E aqui do lado você põe assim, pena de morte, 30 anos. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Se a pena for de inferior a 1 ano, se o juiz der uma pena inferior a 1 ano... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, para você que está estudando Direito Penal Militar. O professor Pedro Silas, como você acabou de assistir aí, uma pequena demonstração da aula do professor Pedro Silas, tem a isolada aqui na Concurso de Direito Penal Militar, super atualizado aí com o professor bacana, professor Pedro Silas, nosso grande professor e amigo Pedro Silas. Essa isolada custa apenas R$20. Você tem um prazo de acesso durante 30 dias e durante esses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Gostou? Então clique aqui embaixo no vídeo, tem um link que você vai ser direcionado diretamente para a isolada do professor Pedro Silas de Direito Penal. Um forte abraço. Ah, já ia esquecendo, né? O professor Pedro Silas também tem um módulo de Direito Processual Penal que custa apenas R$20. Professor, quais são as videoaulas disponíveis nesses módulos? As videoaulas estão na descrição deste vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui na LAC.